Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, nossa casa de oração. Nós temos aquele recadinho de sempre em relação aos alimentos, da doação dos alimentos. Agradecemos pelas doações que foram feitas para as famílias necessitadas e nunca se esquecendo que mês que vem tem que fazer novos ganchos. Então, se puderem, continuem fazendo as doações. Como nós estamos na Semana da Criança, os nossos evangelizandos estão nos acompanhando. Estão na porta, aqui a expositora e aqui o nosso companheiro que vai nos fazer a oração inicial. Pode perguntar para eles. Fala. Ele quer convidar a todos para que todos nós façamos um Pai Nosso pela paz do mundo, que a paz seja feita. Então, em um Pai Nosso em conjunto, nós todos vamos orar em favor da paz do mundo. Essa é a vontade do nosso companheiro aqui que travou. Mas vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Então a exposição está a cargo da nossa evangelizanda também, a Laís. Um dia ele vai estar aí. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, ao nosso Recanto de Luz. Para mim é sempre uma alegria poder falar com vocês, ainda mais sobre o tema do nosso mês, que é a evangelização. Fiquei muito feliz de ter sido convidada pela área de infância e juventude, pela IGE, para falar sobre evangelização, porque eu posso falar por experiência própria da importância que a evangelização teve na minha vida, hoje com 25 anos, de eu ter estado dentro de uma casa espírita desde que eu era pequenininha. Então, comecei a estudar cedo, com 5 anos, lá em 2003, na primeira turminha de evangelização aqui do Recanto. E também para falar sobre o quão importante é, e o quanto importante foi para mim, viver num lar espírita, aprendendo desde pequeno os valores do espiritismo que formaram a adulta que eu sou hoje. Então, os meus colegas do grupo de estudo da quinta-feira à noite, eles já devem estar cansados um pouco de escutar quanto eu falo para qualquer tipo de assunto. Bom, eu falando do meu ponto de vista, de uma pessoa que nasceu num lar espírita e fez evangelização desde cedo, para uma infinidade de assuntos, porque é realmente importante e faz a diferença. Se todo mundo me ouvindo, eu estou tentando falar o mais alto que eu consigo. Eu peço desculpa para meus colegas, sempre pela insistência, por eu sempre ficar falando isso, sempre começar minhas explicações assim, porque é algo muito relevante. A gente nota dessa forma, quando a gente comenta com os nossos colegas que são mais velhos, como os valores espíritas, eles estão praticamente em todas as questões da nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Bom, nessa exposição eu vou acabar falando muito, conversando muito com o que a Cris disse na semana passada, porque esse é um assunto bastante contínuo, né? O tema do nosso mês vai ser contínuo. E eu vou utilizar várias falas dela para complementar o que eu vim explicar para vocês hoje. Como é que é evangelizar pela visão espírita. Então, vamos começar pelo começo, que é uma pergunta. Por que os espíritos, que vivem várias e várias e várias vidas, eles precisam sempre reencarnar como crianças?
Allan Kardec também era curioso, ele fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, pergunta 383. Ele perguntou aos espíritos: qual, para este, no caso o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que ele recebe, capazes de auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, as impressões que ele recebe daquelas pessoas que estão à volta dele, elas devem ser capazes de educá-lo e ajudá-lo nesse desenvolvimento. Então, a nossa resposta é bastante simples e ela é bem direta. Algo que a Cris já tinha comentado na exposição de sábado passado, que é na infância é diferente de nós adultos. Nós adultos, nós aprendemos. As crianças, elas apreendem, elas assimilam aquilo que está na volta delas, aquilo que elas veem. Então, elas são mais suscetíveis à mudança. E aí que entram vocês, os pais, os avós, os tios, enfim, quem esteja responsável por ajudar esse espírito no seu aprimoramento. Porque essa é a missão de vocês, no início. Em outras palavras, mesmo que a gente tenha em essência algo bom ou algo ruim, ou muitas coisas boas e muitas coisas ruins que a gente cultivou nas nossas vidas passadas, na infância a gente pode assimilar esses bons valores que vão nos ajudar na nossa jornada terrena, nas nossas provas. Então, a evangelização acaba por ser uma peça-chave para a aquisição desses conhecimentos que vão ser necessários para a formação do indivíduo. E isso é a responsabilidade de vocês de trazer eles aqui, passar esses valores, dar exemplo, que a Cris tinha falado até na semana passada. Tudo que eles veem, eles assimilam, tudo que eles veem, eles querem imitar, eles repetem. Então, a gente tem que dar bons exemplos. Nesse sentido, cabe a gente adicionar uma das bênçãos maiores que a gente recebe do nosso Pai, que em cada reencarnação, o véu sobre o nosso passado. Porque ele nos permite recomeçar sempre, sem a gente lembrar das nossas reencarnações passadas. Às vezes, quando a gente está falando sobre isso, a gente acha horrível. A gente pensa, ia ser tão mais fácil se a gente soubesse tudo que a gente planejou, se a gente fosse fazer as provas com o gabarito já, ia ser muito mais tranquilo. Mas essa acaba sendo uma bênção quando a gente lembra que a gente pode estar agora, nesse momento, amando pessoas que no nosso passado, nas nossas outras vidas, eram nossos inimigos. Eram pessoas que a gente detestava. E agora a gente pode estar amando uma pessoa dessas. E é justamente por não lembrar que a gente odiava essa pessoa, que a gente detestava. E é isso que a gente sempre fala. Deus nunca dá ponto sem nó. Ele sabe o que a gente está fazendo. Nós não. Ele sabe o que é melhor pra gente. Nós não. Eu não vou exemplificar isso com a alegoria do broa de milho com goiabada, porque ela é meio comprida, mas se alguém tiver interesse, eu posso contar para vocês depois. Bom, quando a gente frequenta a evangelização desde pequenos, é para aprender não só a resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, saber que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é para entender que Jesus, coitado, depois de muito tentar passar o recado pelos outros espíritos que reencarnaram com a missão dele antes, teve que ele mesmo pegar a mudinha de roupa corpórea dele, que ele provavelmente já não vestia há um tempinho, e descer aqui, onde a gente está, para ensinar o que é o amor, para ensinar o que é a caridade, a benevolência, para ser um exemplo a ser seguido e compartilhado. Mesmo que se aprenda tudo isso, não é só isso. Então, ser um espírita não é só saber a teoria, mas também aprender a colocar a teoria na prática. A evangelização é igualzinho à escola, nesse sentido. Só muda as disciplinas. Ao invés de o objetivo principal ser o desenvolvimento intelectual, da gente aprender matemática, português, ciências, ele aspira ao desenvolvimento moral e espiritual. Então, a evangelização atua para formar um espírita.
Ela ensina, acima de tudo, os valores morais. Basicamente mostra para a criança, para o jovem, quais são as regras do jogo e como jogar para evoluir de fase. Então, no futuro, independente do que for fazer, essa criança, esse jovem que foi evangelizado, vai atuar na sociedade tendo como base um ponto de vista espírita. E isso faz toda a diferença. Mas como é que esse ponto de vista vai fazer a diferença? Se vocês pediram um exemplo, eu posso dar vários. Inúmeros, mas vamos para o primeiro. Quando a gente está triste e quando a gente sente que tudo na nossa vida está ruim, que nada dá certo pra gente, que a gente nunca consegue o que quer, mas para os outros está dando tudo certo, está tudo ótimo na vida dos outros. Quando a gente pensa em toda essa infinidade de coisas ruins, a gente se lamenta muito. A gente fala, nossa, tudo dá errado pra mim, e dá tudo certo pro meu amigo aqui do lado, tudo certo pro outro amigo, só pra mim dá tudo errado. Isso muda no momento que a gente para de olhar pra cima e a gente começa a olhar pra baixo. Quando a gente começa a ver aquelas pessoas que não têm um terço, não têm um quinto do que a gente tem. E elas não estão se lamentando tanto quanto a gente. Talvez elas nem se lamentem. Tudo muda quando o ponto de vista é diferente. Quando a gente para de olhar para cima, para a realidade que a gente acha que é ideal para a gente, e quando a gente começa a olhar para baixo. A gente começa a parar de se lamentar e a gente começa a agir. Eu aprendi isso na evangelização. Ter um ponto de vista espírita da nossa existência influencia na nossa vida desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir e até dormindo às vezes, porque tem gente que lembra do que fez lá no mundo espiritual enquanto o corpo estava aqui descansando. Ser espírita e ver as coisas de um ponto de vista espírita deixa os momentos que a gente considera felizes mais felizes ainda, porque a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, a felicidade não é desse mundo. Ou seja, o que vier de alegria pra gente quando a gente está aqui na Terra é lucro. E a gente sabe reconhecer isso, ou pelo menos a gente tenta. Hoje em dia, um assunto que é muito discutido todo o tempo, eu escuto isso em vários lugares, de várias pessoas, principalmente os professores de escola, eles se perguntam, meu Deus, o que vai ser dessa criança quando ela tiver que encarar o mundo? Porque as crianças não sabem lidar com frustrações, com fracasso, com tentativas falhas. Isso gera desânimo, gera depressão, ansiedade e pode levar o jovem para os caminhos errados, como o álcool, as drogas e, em casos mais graves, até mesmo o suicídio. Estaria o espírito imune a isso? Claro que não. Mas nós aprendemos que nós somos seres ainda muito imperfeitos e que a gente está aqui na Terra para aprender. E isso quer dizer que a gente vai errar e a gente vai errar muito, mas sempre podemos aprender algo com isso. Às vezes não era nem para ser assim como a gente acha que deveria ser. E algo melhor está planejado para nós, enquanto a gente está lá esperando, se lamentando. A gente precisa ter só uma coisa da nossa parte: fé. E é isso que está causando muito problema aos jovens: falta de fé. Em Mateus capítulo 8, entre os versículos 23 e 27, há uma passagem que Jesus entrou num barco, seus discípulos seguiram ele. Começou uma tempestade, que as ondas estavam tão altas que elas cobriam o barco, assim, e Jesus estava lá tranquilo, dormindo, enquanto os seus discípulos estavam preocupadíssimos. Até que um deles não se aguentou e foi lá, acordou Jesus pedindo que salvasse. Jesus, faça algo, pelo amor de Deus. E foi aí que Jesus soltou a célebre frase que a minha mãe repete pelo menos uma vez por dia: por que temeis, homens de pouca fé? E ele fez com que a tempestade cessasse e os discípulos ficaram muito impressionados, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a resposta é bastante simples: um homem de fé. A falta de fé acaba nos levando a caminhos bastante tortuosos. Diante da adversidade, que são muitas, enquanto a gente está num planeta ainda de provas e expiações, o homem de pouca fé
tem medo e se acovarda. Ele entra em sofrimento, ele padece. Enquanto aquele que tem fé busca forças naquilo que ele acredita e enfrenta com tranquilidade, às vezes nem tanto, os mares mais tempestuosos. Como diz em Coríntios, capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Mas ele, Jesus, me disse: minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder do Cristo repouse em mim. Por isso, por amor ao Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vocês entenderam um pouco a mudança de ponto de vista que dá em tu já ter essa sabedoria, esse conhecimento desde pequeno? Essa fé, conhecer essa fé que move montanhas, que a gente cultiva desde pequeno na evangelização. Quando a gente sabe desde cedo por que a gente está aqui, que nós temos objetivos, que a vida continua depois dessa, nós começamos a ter fé no futuro. Porque cada passo que a gente dá hoje é em busca de um aprimoramento contínuo. E a gente percebe que essa vida é uma oportunidade, não um fardo. Então, vocês todos aqui, reflitam comigo, os mais velhos, que começaram a estudar o Espiritismo depois de adultos, assim, mais tarde, não chegaram a passar pela evangelização, que já começaram a entender a doutrina com vários conceitos e talvez até outras crenças junto. Vocês não acham que foi um pouco mais difícil de começar a compreender o Espiritismo? Por que isso acontece? Então, quem já viu o filme Avatar deve lembrar, mas para quem não viu, é um filme que os humanos descobrem um planeta que nem a Terra, e lá tem um minério muito precioso. Eles invadem e começam a explorar. Lá tem um povo originário que se chama Na'vi, e um dos humanos em um corpo deles, igual deles, um avatar, pede a líder de um dos clãs para aprender a sua cultura e os seus costumes. Como outros humanos que antes dele foram lá, quiseram tentar aprender. Ela hesita quando ele pede isso para ela e fala: nós tentamos ensinar o povo do céu, que são os humanos no caso, mas é muito difícil tentar encher um copo que já está cheio. Então, é basicamente isso que acontece. Um adulto, quando ele tenta começar a aprender algo novo, ele já traz consigo vários valores em um copo que pode não estar cheio, pelo menos meio cheio já está, ou meio vazio para os pessimistas. Então, já tem algo ali. Então, só vai adicionar mais alguma coisa. Mas uma criança é um copo vazio. Por causa do véu, ele já não lembra mais das outras coisas que ele trouxe consigo. Então, ele está ali pronto para ser preenchido com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, o que ela vai fazer com isso depois, com o que ela vai aprender aqui, já não é responsabilidade de vocês, né? Afinal, todos nós temos o livre-arbítrio e a gente vai usar isso como a gente quiser. Mas, por enquanto for responsabilidade de vocês, evangelizem. Cumpram com o papel de vocês. Pensem no quanto trabalho a menos vocês poderiam ter se soubessem desde o início tudo o que vocês sabem agora. Então, proporcionem essa segurança aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, aos afilhados de vocês. Evangelizar também é um ato de amor. E para os jovens aqui, que são consideravelmente mais independentes que uma criança, eu sei que pode ser chato às vezes, eu já passei por isso. A gente pensa, poxa, sexta-feira à noite, podia estar fazendo tanta coisa, é a chata da minha mãe, do meu pai, do vô, da avó, do Dino, incomodando para eu ir na evangelização, mas eles só querem o bem de vocês. Mais uma vez, vou dar um exemplo pessoal, né? Isso foi algo que o Júlio comentou na exposição dele. A minha avó era muito rígida com isso, né? Porque ela não era boba nem nada, ela queria garantir o dela, né? Para a evangelização tô levando. E ela dizia sempre assim, se ela estiver por aqui, ela deve estar dando risada. Enquanto morar embaixo do meu teto, tu vai ir para casa espírita. E ela estava o quê? Estava certíssima, nunca errou.
Porque na evangelização a gente conversava sobre tudo, né? Sobre a nossa vida, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas angústias, em um ambiente saudável, seguro para isso, para orientação. Porque é algo essencial, principalmente na adolescência, em que tudo fica confuso, fica complicado. Na evangelização a gente recebe o amparo da doutrina e o acolhimento das nossas evangelizadoras, que estão sempre lá para nos ouvir e nos ajudar, à luz da doutrina espírita. Bom, quando a gente se afasta da evangelização por algum motivo, principalmente por rebeldia, e eu falo isso por experiência própria mais uma vez, de quem passou um tempinho fora, por, obviamente, rebeldia. Como a Cris disse, é sempre a mesma história. A gente sempre acaba voltando. Arrependidos, talvez, um pouco, né? Mas a gente sempre volta. Mas, felizmente, o Recanto está sempre aqui de braços abertos pra gente. E cá estou eu, o cão arrependido. Pelo livre-arbítrio, a gente pode sair, mas pelo livre-arbítrio, a gente também pode voltar. E o Recanto está sempre aqui de braços abertos pra gente. Bom, eu vou finalizar essa minha exposição, então, com as palavras de um espírito protetor que falava sobre os maiores valores que a gente aprende aqui na evangelização e que a gente continua cultivando na nossa vida. Porque o estudo continua sempre. Então, capítulo 8 do Evangelho: Bem-aventurados os que têm puro coração, na instrução dos Espíritos. Deixai que venham a mim, as criancinhas, item 19. Deixai que vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes dessa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, benditos sejais, pois sei que é para o meu bem, e vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, benditos sejais também. Mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma, e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daquele que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer da vossa alma o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Então lembrem-se de tudo isso que foi dito hoje, reflitam sobre as palavras que foram ditas e que ainda vão ser ditas aqui nesse mês, e tenham sempre em mente: evangelizar é amar. Então eu desejo a todos um excelente domingo e uma semana iluminada pela luz do nosso Senhor. Que assim seja. Agora eu convido a nossa amiga evangelizanda Janete para fazer a oração final, e ela tem um recadinho para nos dar. Pode subir. Então, antes da nossa prece final, nós queremos reforçar um convite que não é só nosso,
mas com certeza é do maior evangelizador que já passou por essa terra, que é o nosso Mestre Jesus. Então tragam as crianças e os jovens para a evangelização. Ela acontece na nossa casa, nas sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Então agora, essa prece nós vamos fazer por todos nós e por todos aqueles que a gente traz no nosso pensamento e no nosso coração. Deus, toca-me o entendimento e o coração, para que eu possa achar em Ti a paz, o equilíbrio, a alegria. Possa louvar-te com todas as forças e compreenda que o Teu amor é infinito, que transformas as situações, elevas as pessoas, despertas a felicidade. De Ti, pois, neste momento, veio louvar a grandeza e o amor infinitos e suplicar-te que derrames raios de luz sobre todas as criaturas do mundo, que a Tua vida e a Tua luz se espraiem sobre todas as cabeças para que ninguém fique abandonado, nem dela se sinta despojado. Sustentados por Ti, que possamos todos caminhar com passos firmes e pensamento elevado, consciente que tudo podemos. Agradeço-te a bênção que nos transforma em irmãos e nos dá a oportunidade de ver melhor. Obrigado, que assim seja. Agora os nossos passistas vão passar e as nossas recepcionistas, a nossa Júlia, vai fazer a chamada de 5 pessoas para o passe.